Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro desde Portugal e hoje vamos falar sobre algo muito forte. Não é pecado na tua igreja, mas isso te vai levar para o inferno. Portanto, coisas que não é pecado na tua igreja. Há muita coisa que não é pecado na tua igreja, mas isso te vai levar para o inferno. Portanto, é o tema desta transmissão. Não é pecado na tua igreja. Quem queria diga glória, mas que isso te vai levar para o inferno. Sharamandalabastai, bando glória brai, sharamanagai. Orrabacantolamaya, suriandanéria. Quem queria diga amém, diga aleluia. Orrabacantolamashadakai, bai, surruvandaglaia. Estou sentindo uma glória. Não é pecado na tua igreja, mas isso te vai levar para o inferno. Portanto, é o tema desta mensagem. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui com umas palavras do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus. Não é pecado na tua igreja, mas isso te vai levar para o inferno. Anda caia lá massaia. Oh, glória a Deus. Olha aí. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 20. Diz assim: há lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. Então se o teu pastor, se o teu pregador, o teu evangelista, o profeta a qual tu segues, a tua missionário, o teu missionário, ou a tua profetisa, ou riandarai a séria, o teu líder espiritual, glória, não falar segundo esta palavra é porque ele não tem luz. A Bíblia diz o seguinte, a palavra do Senhor: eu sou a luz do mundo, e aquele que me ouve não andará em trevas. Então é porque eles não têm Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem querer diga glória. Então há lei e há o testemunho. Aleluia. Se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. E passarão pela terra. Estamos a falar dos pastores que não ensinam a sã doutrina. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurdecendo-se, então amaldiçoarão ao seu Deus, ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra escavará angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Então vão para o inferno. Então, se eles não falarem na tua igreja as coisas que não são pecado na tua igreja, na minha igreja não é pecado, mas vai-te levar para o inferno. As coisas que não são pecado na tua igreja, mas que te vão levar para o inferno. Então é o tema desta mensagem. Vai ser algo muito forte. Quem queria diga glória. O Raman Dalaba Saia Prai Shurikaya Managai. Por exemplo, irmãos, existem igrejas, aleluia, ricantolamasteri andalamaia, que a pessoa pode casar as vezes que quiser. Aleluia. Quem querer diga glória, diga aleluia. Rovalabashandagai. A pessoa, aleluia. Recentemente, amém, a CONAMAD, a Convenção, aleluia, da Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, que é a segunda maior convenção, é a segunda maior denominação, digamos, e também uma convenção de igrejas do Brasil, depois da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, é a CONAMAD, que havia sido fundada por Paulo Leivas Macalão, que foi um grande músico, um grande pastor também, um homem, não é? um dos antigos, amém, das Assembleias de Deus. Então vemos aqui que a corrupção já chegou. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira oficializou a permissão para que os seus pastores possam se divorciar e casar novamente. Aleluia. Então, tu vês aqui que a segunda maior convenção, aleluia, mundial das Assembleias de Deus já aprovou o divórcio. A pessoa pode se divorciar e casar as vezes que quiser, por qualquer motivo. Quem querer diga glória. Outros dizem, não é, nas Assembleias de Deus da Convenção Geral atuais, porque ao início não podiam. Porque entenda uma coisa, o divórcio só saiu uma lei que permitisse o divórcio no ano de 1977, no Brasil. Quer dizer que antes desse ano a pessoa podia se separar. Não é? A pessoa podia se separar, mas não podia se divorciar. Ou seja, a pessoa separava-se da esposa. Se a esposa arranjasse outro homem, seria o amante e nunca o segundo esposo. Mas infelizmente, coisas que até eram censuradas e era considerado até crime perante a sociedade civil, sociedade incrédula,
e mundana agora entraram dentro das igrejas, chamado divórcio. Não é? Tem igrejas que o divórcio não pode, excepto por uma ou duas coisas, não é? Por adultério ou por abandono. Noutra, a Madureira já aprovou o divórcio. O divórcio agora já é coisa comum. Quem querer diga glória. Rova laba laba saia. Tem uns que aprovaram, não é, por causa de adultério. Mas a Bíblia não aprova nenhum tipo de divórcio. Olha aí. O divórcio é algo que Deus odeia. Isto é o princípio. Aleluia. Chora managai prai shuri condolo gondolo go. Arabassamai. Olha, vamos aí. Vamos ali ao livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 16. Olha aí, eu vou ler aqui o contexto. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E porquê? E dizeis, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Repara que a Bíblia não diz, deixará o homem, a sua mulher e os seus filhos, e se unirá a uma nova mulher, fazendo outra vez uma só carne. Não. A Bíblia diz, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E o que Deus uniu não separa o homem. Está lá em Gênesis, não é? Está lá em Gênesis, glória a Deus, Rova Labacai, capítulo 2, no finalzinho, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. O que Deus uniu não separa o homem. Jesus acrescentou, e o que Deus uniu não separa o homem, no Mateus 19. Glória a Deus, quem querer diga glória. Não diz, deixará o homem a sua mulher e os seus filhos, deixará a sua família e fará uma nova família. Deixará a sua mulher e se unirá a uma nova mulher, uma outra mulher. Não. Então estão violando a lei de Deus. Amém? Então, se tu estás numa igreja que permite o divórcio, tem cuidado. Quem sabe algum pastor divorciado e recasado está orando por ti. Alguém que está em adultério, como eu vou provar, que o segundo casamento é adultério. E tu estás a receber a oração de alguém que não está liberto, que está debaixo de maldição, passando a maldição para a tua vida. Então é bem claro. Diz aqui, Deus foi testemunha. Diz aqui, o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aleluia. Aleluia. Rimanagasaya playa suriakai. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Handakaya Maia. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ou seja, repudiar a carta de repúdio é uma carta que permitia à mulher mandá-la embora de casa. E aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos no vosso espírito e não sejais desleais. Aleluia. Handakaya. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que o Senhor se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Ainda ficam zombando. Amém? Cuidado. Deus odeia o divórcio. Aleluia. Ripalabai suriakai. Olha aí. Glória a Deus. Aramanai surikai. Aleluia. Mateus capítulo 5. Estão aqui as passagens. Olha aí, olha aí. O varamandagai bandarácia. Aleluia. Glória a Deus. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação. O que era fornicação? E esta exceção só aparece no Evangelho de Mateus. Foi o Evangelho escrito, não é? Embora tudo é escrito para todos, mas essencialmente para o povo judeu, ou primordialmente para o povo judeu, para o povo israelita, que tinha o costume de noivar. Primeiro noivava, ficavam desposados, faziam uma carta de noivado, de desposamento, de casamento. E ficavam 1 ano comprometidos. O jovem na casa dos seus pais e a jovem na casa dos pais dela. Separados. Ao fim de 1 ano se juntavam uma só carne e consumavam o casamento carnal. A união carnal. O casamento tem 2 uniões. A união legal e a união carnal. A união legal, a união civil era feita antes. Agora não. Agora no mundo ocidental não existe esse costume.
Porque nós vamos ao cartório, assinamos a carta de casamento e a seguir já podemos fazer a união carnal. Mas eles ficavam um ano desposados ou noivos. Se no período de um ano o noivo descobrisse que a noiva o havia enganado quanto à sua virgindade, e ela já não era mais virgem, tinha cometido porneia, fornicação, ele podia dar a carta de repúdio e dissolver aquela união por causa que tinha havido uma fraude. Seria como nos dias atuais uma anulação de um casamento por fraude. A noiva dizer que era virgem, enganar e não era, sendo pressuposto para o casamento. Amém? Então não tem nada a ver com divórcio aqui. Aleluia. Então é bem claro. Está aqui Mateus 5. Aleluia. É por causa de fornicação, não é por causa de adultério. Ai, mas a minha esposa me adulterou. Quantas vezes deves perdoar ao teu irmão? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes por dia. Xarai, aclai a massa. E orando, perdoai para que os vossos pecados sejam perdoados. Ela te traiu, perdoa-te. Ele te traiu, perdoa-o. Anda, cai. Olha aí. Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, diz não sendo por causa de adultério. E casar com outra comete adultério. E casar com a repudiada também comete adultério. Então é bem claro. A exceção de Mateus 5 e de Mateus 19, 5, 32, 19, 9, se refere, aleluia, ao facto da noiva ter enganado o noivo quanto à questão da sua virgindade. E ter cometido fornicação durante o período em que ainda era solteira. Embora, para os judeus, é como se fosse casada, porque já tinha sido feito o casamento legal. Então tinha que haver uma carta de repúdio para mandarem e dissolver aquela união, porque já havia sido feita uma carta de casamento ou de desposamento. Quem querer diga glória. O Raman talaba saia conto logo show. Iramando glória prai shuriai. Agora repara, esta exceção aqui, José estava desposado com Maria, ainda não se havia juntado a ela, então ele estava no período de noivado e ele descobriu que ela estava grávida. E o que é que ele pensou na sua mente? Olha, esta mulher, embora não esteja escrito, mas ele pensou certamente, esta mulher me enganou, disse que era virgem e cometeu fornicação com alguém, e está grávida desse alguém. Anda cá, manai, e intentou deixá-la secretamente, porque se o fizesse publicamente, aleluia, ele acusava perante os juízes, e se ficasse provado que ela não era mais virgem, ela seria apedrejada até à morte. Ele não a querendo infamar, colocando má fama sobre ela, bastava dar-lhe uma carta de repúdio, dizer, olha, vi nela coisa indecente. E aí não especificava bem o que era, vi coisa indecente, que era a carta de repúdio de Moisés. Quem é que permitiu dar a carta de repúdio? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Aleluia, foi Moisés, não foi Deus. Arai, calá, plaço, que mandou. Foi Moisés. Então, os irmãos aqui já começam a ver uma coisa. Então, espera aí. Então, José, não é? Nos dias atuais, seria apenas um solteiro que estaria noivo. Ele estava desposado. Mas como já havia sido feita a carta de compromisso, a carta de casamento, ele intentou deixá-la secretamente, glória a Deus, porque não a queria infamar publicamente. Ou seja, não a queria pôr má fama. Não a queria difamar, e não queria que acontecesse algum problema, não é? Que ela poderia morrer caso ficasse provado que ela tinha cometido fornicação, já não era mais virgem. Handakaya Massamaya. Então bastava dar-lhe uma carta de repúdio. Olha, vi nela coisa indecente, não especificava o quê? E pronto, cada um seguia a sua vida. Então era esse o costume judaico. Aleluia, mas isso no nosso contexto, após o casamento, não, meu irmão. A não ser por causa de fornicação, dela ter enganado. Se não for essa exceção, não dá. Isso só dá para a anulação de um casamento, não para um divórcio e um novo casamento. Olha aí. Lucas 16, 18. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra adultério. Então se eu deixar a minha mulher e casar com outra, eu vou cometer o quê? Adultério. Eu pergunto, os adúlteros entrarão no reino dos céus? Não. Então porquê é que as igrejas estão cheias de adúlteros? Pastores em adultério, casamento. Cantoras evangélicas, algumas famosas aí nos Gideões, já está no 3º, 4º, 5º casamento. Pastores famosos estão no 3º, 4º, 5º casamento. Largaram a velhinha e casaram com uma novinha. Largaram uma e casaram com outra. Tem tanta gente em adultério. Então no Congresso dos Gideões é mato. Amém? Em muitas denominações é mato. Olha aí. Andakaya, massa, maia, muito. Então, e aquele que casar com a repudiada pelo marido, um homem solteiro vai casar com uma divorciada, adultera também. Então aquilo não é um casamento, é um adultério. O segundo casamento é sempre visto, isto é a palavra de Jesus, como adultério. Amém? E os adúlteros não entrarão no reino dos céus, aleluia. Rabakamanaga saia. Marcos, também tem Marcos. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Dentro do contexto de Lucas, capítulo 16, versículo 17. Agora repara.
Repara aqui o que é que diz em Marcos. Marcos capítulo 10. Versículo 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultéria contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outra, adultéria. Então o segundo casamento é sempre adultério. Repara, mas Deus não tomou em conta o tempo da minha ignorância. Espera aí, Herodes não estava no tempo da ignorância? Estava. Herodes não era cristão. Herodes era pagão, era idumeu. E havia casado com Herodias, que havia sido esposa do seu irmão Filipe. Então, havia casado com uma mulher que já estava casada com o seu irmão. O que é que o João Batista disse? Não te é lícito possuir Herodias, esposa do teu irmão Filipe, por quando se tinha casado com ela. Então, casou com uma mulher que já havia sido casada com outro. Então, Deus não poupou nem o ímpio, nem o incrédulo, quanto mais o crente. Aleluia. Deus falou, olha, se tu não largares, tu vais para o inferno. Não interessa, porque a regra não diz qualquer que deixar a sua esposa, excepto se estiver no tempo da ignorância. Não, diz qualquer. Então, seja crente ou incrédulo, seja conhecedor da lei ou desconhecedor da lei, que largar a sua esposa e casar com outra, adultério. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É? Marcos capítulo 10, 11 e 12. É? Diz assim: e ele lhes disse: qualquer deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outra, adultera. Então não tem por onde correr. Anda cá, manai, managai. Anda cá, manai. Olha aí. Olha aí. Muito forte. Pois dizia... Olha aqui, isto é muito forte. Muitos dizem, eu estava na ignorância, eu não era crente. Já estou no terceiro casamento. Não é? O Fábio Júnior acho que já casou não sei quantas vezes. Ele coleciona, não sei se vai no oitavo, não, no décimo. É um recordista aí no Brasil. Que Deus o liberte. Então a pessoa tem que abandonar. Não é? Porque se o homem, quando vem para Cristo, não tem que abandonar a sua segunda esposa, a sua terceira, quarta, quinta esposa, então o drogado também não tem que aceitou a Jesus, também não tem que abandonar a droga. O ladrão não tem que abandonar o roubo. Não é? Aquele que furtou coisas não tem que devolver ao seu legítimo proprietário. Pode ficar com o produto do roubo. Então, aleluia, o homicida pode continuar a matar. O maconheiro pode continuar a fumar maconha. E o bêbado, o beberrão pode continuar a beber. Tu vens para Cristo e vais continuar a velha vida de pecado? Se tu vens para Cristo andando seminu, vais continuar a andar seminu? Praticas o nudismo, vais continuar a praticar o nudismo? Falas palavrão, vais continuar a praticar o palavrão? Não é? Tens amantes, vais continuar a trair a tua esposa? E vives com a amante, neste caso com o segundo casamento, vais continuar nesse segundo casamento? Não, meu irmão. O confessa e deixa alcançar a misericórdia, mas o que encobra a sua transgressão nunca prosperará. Então esta é uma mensagem forte. A maioria das igrejas, a pessoa vem lá do mundo no segundo, no terceiro, quarto, quinto casamento. E diz, não podemos julgar ninguém. Meu irmão, não somos nós que julgamos, é a palavra que diz. Foi Jesus que disse qualquer, ele não disse qualquer excepto. Se a pessoa não conhece o Evangelho. Não é? Porque o segundo casamento é sempre adultério. Aliás, o segundo casamento é sempre pecado, independentemente de quem o praticar. O que define um pecado não é, não é o facto da pessoa conhecer que aquilo é pecado ou não. Não é o facto da pessoa saber pela Bíblia que aquilo é errado ou não. O que define o pecado não é o facto da pessoa ser um cristão ou um incrédulo. O que define o pecado é a prática do pecado, que é a transgressão da lei. Haverá uma só lei para ti e para o estrangeiro, para todos. A lei de Deus é para todos. Não furtarás, não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho. Glória a Deus. Então temos aqui algo muito forte. Então, aleluia. Rei Managasaia Prais. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois dizia João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, Herodes, que nem era cristão, nem tinha nascido novo, não era nova criatura, não era um servo de Deus, mesmo estando no tempo da ignorância, foi repreendido pelo profeta. Quanto mais nós que somos cristãos. O que é que vai acontecer aos adultos? Já vimos que o segundo casamento pela Bíblia e pelas palavras do próprio Jesus é adultério. Andacai, manai, suriai, clai. O que é que vai acontecer aos adultos? Vão para o céu os adultos? Aqueles que adulteram vão para o céu? Olha aí o que é que diz aqui. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, que é devasso, fornicário. É aquele que vive amigado, amasiado, amancebado e em união de facto. É o jovem que namora com a jovem
e se une carnalmente com ela, a jovem que perde a virgindade, os noivos que se profanam corporalmente, que praticam ato de conjunção carnal antes do casamento. Então os fornicários não entrarão, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha aí, nem os adúlteros, nem os efeminados, que é o homossexual passivo, nem os sodomitas, o homossexual ativo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Então, a pessoa que está no segundo casamento só tem uma hipótese: confessa e deixa para alcançar a misericórdia, ou encobra-se a tua transgressão e vai para o inferno. Então, hoje estamos a falar de coisas que não é pecado nas igrejas, mas que vai levar muita gente para o inferno. Não é pecado na tua igreja, mas isso te vai levar para o inferno. Não é pecado na tua igreja. Se não é pecado na tua igreja, mas vai-te levar para o inferno. Ai, mas na minha igreja não é pecado. Eu sigo a doutrina da igreja. Tá bom, eu sigo a doutrina de Jesus. Aleluia. Anda, cai, massamaia. Ai, mas não devemos obedecer aos nossos pastores. Deves obedecer ao teu pastor, desde que o teu pastor obedeça a Deus. Se ele não falar segundo esta palavra é porque não há luz nele. Se ele pregar um outro evangelho, seja maldito esse pastor. Aleluia. Rimanaia sai. Então as igrejas está cheio de adúlteros. Daí aqui o primeiro exemplo. Glória a Deus. Sharamandaglaia surracante menegal. Então hoje estamos a falar de quê? Aleluia. Rimanai. Coisas que as igrejas dizem que não é pecado, mas que vai levar muita gente para o inferno. Não é? Agora, na Madureira não é pecado divorciar. Casar de novo. Qualquer motivo. Na CGADB tu podes te divorciar porque a esposa te traiu. E onde é que ficou o perdão aí? Como é que tu queres ser perdoado se tu não perdoaste a tua esposa? Xarabacai. Só o facto da pessoa se divorciar já está cometendo algo que Deus odeia. Deus abomina. É um pecado abominável dentro de Deus. E de fora ficarão os abomináveis. Se Deus odeia, Deus abomina. É um sinónimo de abominação. E a Bíblia diz em Apocalipse 21:8 vão ficar de fora. Só tu teres divorciado e não te arrependeste desse teu divórcio, vais ficar de fora do reino de Deus. Então a igreja que apoia divórcio, igreja que apoia o segundo casamento, aleluia, ripalabaia, suriandas neriandalamaia, o inferno aguarda. Aleluia, o inferno aguarda. Glória a Deus, glória seja dada a Deus, glória seja dada a Deus. O inferno aguarda essas igrejas aí. Há mais coisas, meu irmão. Vamos aqui, vamos aqui. Quem querer diga aleluia, diga Deus esteja louvado. Amém. Glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Tem igreja que apoia bebida alcoólica. Sim. Andakai manai suricantaramangai. Tem igreja que apoia bebida alcoólica. Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Aquele que neles errar nunca será sábio. Agora vou-te contar um segredo. Não é? Vinho e bebida forte. Que vinho é este? Não é o suco da uva. Sempre que o vinho vem junto com a bebida forte, com a palavra, aliás, a expressão bebida forte, que são duas palavras, se refere sempre a bebida alcoólica fermentada. E é sempre censurado na Escritura. Então este tipo de vinho é sempre condenado. Tem igrejas aí, aqui em Portugal tem igreja aí que apoia. Diz que pode-se beber um pouquinho não faz mal. Né? Um copinho à refeição faz bem para a saúde. É que eles dizem. Né? Então o vinho é escarnecedor. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Depois terá como uma árvore plantada junto a um manancial de águas, dá o seu fruto na estação própria e cuja folha nunca cai, todo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que vendo espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, igreja que apoia o uso de bebida alcoólica vai perecer. Arabacai, vai levar muita gente para o inferno. Roda de escarnecedores. A vida forte é alvoroçadora. A pessoa alvoroçada não, fica toda aérea, fica toda doida, doidona da cabeça, não sabe o que é que anda a fazer. Né? Não, fica dá lugar a um espírito de loucura, um espírito de tolice, de parvoíce, de chucarrice. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Agora vou dizer, então quer dizer que quem bebe vinho e bebida forte vai errar. Vai errar o que? O alvo. Então estas estão aqui, neles errar. Agora, para o irmão entender, a pessoa não vai ser salva. Porquê? A palavra pecado vem do grego amartia. Amém? Que literalmente
é errar o alvo. O pecado separa o homem de Deus. Então a Bíblia diz que se eu bebo vinho ou bebida forte, glória a Deus, eu vou errar o alvo. Para que alcanceis o fim da vossa fé, saber a salvação das vossas almas. Então qual é o alvo? É a salvação da minha alma. Está lá em 1 Pedro 1,9, se eu não estou em erro. Glória a Deus. Alcançando o fim da vossa fé, salvação das almas. Então há um início. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E há um fim. Qual é o fim? A salvação da minha alma. Mas se eu bebo vinho e bebida forte, eu vou errar o alvo. Eu vou entrar em pecado. Handacai, amarti, eu vou errar o alvo. Rova lava cantar managai. Era samaya. Glória a Deus, é muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Quem crê diga glória. Handakama samaya. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Aleluia. Deus, Ele é louvado. Glória a Deus. Amém. Vamos aqui para a outra Bíblia e vou provar aqui que pecado é errar o alvo. Para não dizer, ai, o pastor está a inventar, não sei o quê. Tá bom. Vamos ver se eu estou a inventar. Pecado. Está aqui. Vem do grego amartia. Está aqui. Errar o alvo. Errar o alvo. Anda cá, então vou errar o alvo. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. Não é? Seremos virgem louca. Anda cá, ainda tem um detalhe. Não será sábio. Ripalabalai, suricantará, errar o alvo. Chorabá, babá, babá, samaya. Aleluia. Choramanagai. O vinho é escarnecedor. Todo aqueles que erraram não será sábio. Então seremos virgem louca. Não teremos azeite naquele dia. Aleluia. Tu tens a palavra, não é? Dentro da tua vasilha tens a palavra de Deus, habita em ti, tu crês na palavra. Mas falta o Espírito Santo, falta o azeite, falta o óleo para iluminar a palavra. Para que tu tenhas luz. Então tu não vais ter o Espírito Santo, vais ter um espírito imundo. Amém? E através da bebida alcoólica, abrem-se portais para que demónios entrem no teu corpo. Demónios de todo o tipo. De prostituição, de adultério, olha aí. Muitos dizem, um pouquinho só não faz mal. Mas o que é que diz a Bíblia? Não é boa a vossa vanglória, a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5,6, conforme Gálatas 5,9. Então, não tem essa... Um pouco de pecado contamina todo o teu corpo. Não tem essa, vou beber só um pouquinho. Não é? Tem... Então já vimos aqui duas coisas que estão levando muita gente para o inferno. Glória a Deus. Igrejas que apoiam o segundo casamento. Igrejas, não é? Ou seja, são pecados autorizados nas igrejas, mas que vão levar muita gente para o inferno. Pecados autorizados nas igrejas, mas que vão levar muita gente para o inferno. Quem querer diga glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai levar muita gente para o inferno. Muita gente vai para o inferno. Glória, 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 glória seja dada a Deus, aleluia, santo. Ramandogoria. Estou sentindo a glória, irmão. Então são pecados que vão levar muita gente para o inferno. Outros dizem, podemos usar brincos, joias. Tem igreja aí que pode usar, diz que isso é uso e costumes. Né? O uso de brincos e joias. Olha o que é que a Bíblia fala sobre isto. Será que a pessoa que usa brincos, usa joias, usa pulseiras, tornozeleiras, pendentes, colares, aleluia, rimanai e sara, managai, vai para o céu? Só se for da boca de um tigre. Então essas igrejas estão levando o povo para o inferno. 1 Pedro. Rai clamanda rabanaganda rabanagandrianda labaia, sorrabacai. Rovalabalabalabala, suricantaramanastéria. Diz assim: o enfeite delas, ou seja, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Então se tu tens o cabelo liso, tu não vais encaracolá-lo, frisá-lo. Mas se tu também tens frisado, se o teu cabelo é crespo, é carapinha, não vais alisá-lo. Não vais fazer chapinha, mas vais passar o cabelo a ferro na prancha. Anda, cai, lá, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas num homem encoberto no coração, num incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então Deus não quer uma coisa, mas outra. O enfeite das mulheres não seja o exterior, mas o interior, que é a mansidão e a quietude, são duas das 9 virtudes do fruto do Espírito. O que enfeita a mulher não é o brilho de joias nem o colorido das pinturas, mas sim
Anda candaraya saia. Anda cantora managai. O brilho do Espírito Santo e o colorido da salvação. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Então a Bíblia condena assim o uso de joias. Tu estás numa igreja que apoia. Essa igreja está-te levando para o inferno. Não é? Que diz que não permite. Isso aí não é pecado. Dizem que é uso e costumes. Ou ramai. Outros permitem roupas escandalosas. Não é? Roupas curtas, justas, transparentes, decotadas, lascadas, cavadas, rachadas, imorais, sensuais. O ramá, samaia. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, versículo 9, que é uma outra regra para as mulheres da nova aliança, que do mesmo modo as mulheres se ataviam, ou seja, se vistam com traje, com roupa honesta. Esse traje do original grego vem de katastol, que no original seria uma roupa longa e folgada, não uma roupa apertada e curta, como se hoje em dia a maioria das que se dizem servas de Deus. Honesta, ou seja, decente. Contrário de indecente e de escandaloso. E a Bíblia diz, ai daquele por quem veio escândalos, mas é mister que venha. Melhor fora que se lhe pusesse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado no fundo do mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lucas 17, 1 e 2. Com pudor. Pudor vem do grego aidos, que é vergonha. Vergonha de exibir a nudez e expor as vergonhas são as partes íntimas. Que é o contrário de lascívia, de ACLG, que é a obra da carne e que leva-te para o inferno. A lascívia, a sensualidade, que é o desejo de exibir o que é bom é para se ver. Então a pessoa tem um ventre bonito, então vou usar um top. Tem uns seios avantajados, vou usar um tomar a caia. Tem umas coxas redondas, vou usar uma mini saia, um shortinho. Então tu vais para o inferno. Ai, mas a igreja diz que isso não é pecado, que é os costumes. Está bom, então esse pastor vai para o inferno de cabeça para baixo e tu também vais para o inferno. São cegos guiando cegos. Então essa igreja aí está-te levando para o inferno. A igreja diz que não é pecado, mas a Bíblia diz que é pecado. Ricantalabaster, com pudor. Pudor é vergonha. Amém? Epá, as minhas coxas estão a aparecer. Ancas nada, vou usar uma roupa mais longa, mais opaca, mais folgada, mais comprida. Os meus seios estão aparecendo, vou cobrir. Ai, os meus sobacos estão aparecendo, vou usar uma manguinha comprida, mais comprida. É assim. Isso é pudor e modéstia. Modéstia é humildade, contrário de vaidade. Quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega à vaidade a sua alma nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, do 3 ao 5. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora, pois, sabei que o Senhor superou para si aquele que é piedoso. O Senhor o ouvirá quando ele clamar a ele. Então está lá no Salmo 4, 2 e 3. Também há uma parte que diz assim, livra a minha alma da vaidade. Então, meu irmão, vaidoso, crente vaidoso. A igreja permite o uso de joias, o uso de pintura, o uso de maquiagem, o uso de piercings, o uso de tatuagem. Piercings e tatuagens são marcas diabólicas no corpo. Então se permite. Isso diz que isso aí é os costumes do diabo. Vai-te levar para o inferno. Essa igreja está-te levando para o inferno. Tu vais morrer e vais para o inferno. Aleluia. Rimanaga saia prai colo ramanai. Oramanda glaia prai churi andra banduri andra banduri andra bandou. Xarabacabas samaya ruvalavaia suriandas neri andra maia. Aleluia. Glória a Deus. Rimanaga shendagai. Aleluia. Levítico 19, 28 diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então se não vais fazer marca, como é que tu agora vais receber o chip na mão ou na testa? Que é a marca da besta. Então cuidado, já se aproxima a época da marca da besta. Estamos quase na grande tribulação. Amém? Jesus ainda não veio, então não tenhas ilusão. Jesus vai vir, mas tu vais passar pela prova primeiro, para depois seres aprovado. Deus prova aquele a quem ama para depois aprovar. Ramasse, é fiel até à morte e dar-te a coroa da vida eterna. Quer dizer que tens de estar disposto a tudo, a perder tudo, menos a tua salvação. Aleluia. Mas nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Jesus vier, num momento, no abrir e fechar de olhos, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Então, aleluia. Então fica bem atento ao que eu estou a dizer. Amém? Então, a igreja que permite piercing, tatuagem, não é? De roupa curta, justa, transparente, decotada, lascada, cavada, rachada, imoral, sensual. Diz que isso daí é usos e costumes. E agora vou provar para... glória a Deus. Sharamanagai, prai, shurikan, taramanagan, duriandalabai, rovalabasher, managai. Ruvolabai, eu mando glória, prai. Vou provar para os acéfalos. Amém? Vou provar para esses acéfalos. Não é? Que dizem que roupa é usos e costumes. Aleluia, vou provar aqui. Se roupa é usos e costumes, eu devo ser santo até na roupa. Até nos usos e costumes. Amém? Isso aí, isso é usos e costumes. Calma aí, os usos e costumes do diabo. Não existe, meu irmão. Porque eles querem fazer uma separação artificial que não existe. Não é? Por vezes, a doutrina ela é confundida com os costumes. Ou seja, a doutrina é a mesma coisa. Eu tenho como provar isso na Bíblia para quem quiser. No Novo Testamento, no livro de Atos, posso provar precisamente, por vezes,
A doutrina são os usos e costumes, ou seja, é um termo sinónimo de outro. Mas, ainda que no original da palavra, na gramática atual, significa outra coisa, a doutrina é ensino e usos e costumes são hábitos, não existe nenhuma doutrina, venha ela de Deus, do diabo ou dos homens, que não tenha como conteúdo, propósito e efeito prático na vida do cristão os usos e costumes. Ela pode ser de Deus e deves obedecer do homem ou dos demónios. Então, cuidado. Olha aí, Ripalabassamaya Kontorobanagai. Vamos aqui provar. Aqui com os versículos bíblicos. Aleluia. Aleluia. Anda cama saia Kontolovandai. 1 Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: vou provando aqui que pintura, joia e maquiagem, piercings, tatuagem, glória e roupas sensuais, curtas, justas, transparentes, decotadas, lascadas, cavadas, rachadas, sensuais, imorais, lascivas, é pecado de sensualidade, é pecado de lascívia, é pecado de vaidade, vai levar para o inferno. E se a tua igreja prega que não é pecado, vai a tua igreja toda para o inferno, vai o teu pastor de cabeça para baixo. E os que vão atrás vão cair, todos no inferno. Olha aí. Olha aí. Anda kama samanagai. Olha aí. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Quer dizer que tu tens vestes físicas e vestes espirituais. Tu tens os 5 sentidos físicos e os 5 sentidos espirituais. Amém? Os lombos do teu entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, com as paixões. Concupiscência vem aqui do grego epitomia, com os desejos, anelo, desejos pelo que é proibido, luxúria, os maus desejos que dantes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por onde está escrito sede santos, porque eu sou santo. Espera aí, eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Será que as roupas não estão incluídas na minha maneira de viver? Claro que estão. Sede santos em todo o vosso procedimento, todo o vosso comportamento, conduta, modo de vida, postura. Isto vem do grego anastrofe, que aqui eu não tenho o dicionário Vine, aqui é o dicionário Strong, mas no dicionário Vine diz: costume, literalmente, tem que ser santo em todo o teu costume. Então, se a roupa é uso e costume, eu tenho que ser santo até nas roupas. Handakai amai, sem a santificação, até das roupas, até daquilo que muitos dizem que são usos e costumes, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus, que a gente já lá vai, Hebreus 12, 14. Sem a santificação até das tuas vestes, ninguém verá o Senhor. Então a pessoa anda mundanamente com as vestes, quem ama o mundo, o amor do Pai não irá para o céu. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então essas igrejas são igrejas de Satanás, não são de Deus, de Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tu não vais ser arrebatado, não vais ser arrebatada. Tu andas com uma mini saia, shortinho, com uma legging, andas com roupa transparente, decotada, apertada, rachada, cavada, andas com tomara que caia, com top, anda, caia, lava, saia. Se tu não te converteres, vais para o inferno. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então está aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, ninguém verá o Senhor. Então não adianta. Sem a santificação até das vestes, ninguém verá o Senhor. Então estão-te enganando, meu. Essas igrejas aí que dizem que isso aí é os costumes, os costumes não têm nada, tem tudo a ver com doutrina. Eu tenho que ser santo até nos meus usos e costumes. Em tudo. Ainda há outro versículo, e mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então até o corpo tem que estar irrepreensível, em santidade. Eu pergunto, as vestes não fazem parte do corpo? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23. Diz aqui: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então se o teu corpo, que tem que ser coberto com vestes, que tem que ser santas também, não tiver coberto, tiver descoberto ou mal composto, tu não vais ser arrebatado. Isto é a mensagem. Ripalabaia. A roupa não conta para a salvação, mas vai contar para a condenação. E não conta para a salvação, vai contar para a condenação. Olha aí. Apocalipse, capítulo 16, olha o que é que Deus fala para ti. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, que guarda as suas roupas, para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. Aleluia.
Ainda cai, manai, surican, taramaya. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele vigia, guarda as tuas roupas para que não ande nu e não se vejam as tuas vergonhas. Então, para aí, meu irmão. Quando Jesus vier, tu estás andando nu, praticas o nudismo, a roupa não conta, porque é que tu não andas nu? Então, manda fora a tua roupa. Cuidado, meu irmão. Então, igrejas do engano, igrejas dos falsos profetas, dos falsos mestres. Essas aí que têm doutores e até sobre si vomitam de versículos aí. A dizer que nós somos fariseus, nós somos legalistas, extremistas, santarrões, quadrados, antiquados, ultrapassados, etc. e tal. E outros apelidos. Irmão, nós não somos nada, nós somos apenas servos, queremos obedecer a Deus. Então estou-te a dizer, biblicamente, o que é que vai acontecer com essas igrejas? Estão levando milhões para o inferno. Quem sabe bilhões de almas estão indo para o inferno. Tem muita igreja, mas poucas igrejas pregam a verdade. Então, eu hoje estou falando sobre pecados, glória a Deus, da CAI, coisas que as igrejas dizem que não é pecado, mas que vão levar multidões para o inferno. Coisas que as igrejas dizem que não é pecado. Práticas, não é pecado. Vai levar muito para o inferno. E há muito mais a dizer. Atualmente tem igreja aí, até acho que na igreja metodista, tem gente aí fazendo casamentos entre homem e homem, mulher e mulher, não é? Já existe de tudo. Já existe de tudo. Se eles não falarem sobre esta palavra, não há luz neles. Então estão casando homem com homem, mulher com mulher. Aí em algumas igrejas. Andakai, Mas, Samanagai, Valabacai, Valabacai. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer aleluia? Olha aí, olha aí, olha aí o que é que diz a palavra. Vamos aqui. Levítico capítulo 18. Versículo 22. Olha o que diz a palavra. Aleluia. Anda kamas samaya. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Então, para Deus é algo que Deus odeia. Agora reparem, Apocalipse. Será que os abomináveis vão para o céu? E também o divórcio é abominação também para Deus. Olha, Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então para aí, vai para o inferno os que praticam e aqueles que apoiam, aqueles que promovem, aqueles que dizem que não é pecado. Não é? As igrejas dizem que não é pecado, que agora isso já foi liberado, que Deus é Deus de amor. Deus é Deus de amor, mas Deus também é um fogo consumidor. Aleluia, olha aí. Romanos capítulo 11. Mas vamos aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos ler aqui. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus também os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual é o uso natural? A mulher se deitar com o homem. Não é? Não é? Glória a Deus. A parte íntima da mulher ser, não é? No ato sexual penetrada pela parte íntima do macho. Esse é o uso natural. Então mudou o uso natural. Então mulheres se inflamaram com mulheres. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Então homem com homem, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram ter um conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade e fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuridores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte, os tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também aos que consentem aos que as fazem. Então, se eu não pratico, eu sou casado com uma mulher,
mas eu consinto, ou seja, eu concordo, eu apoio, eu aprovo, eu recebo a minha igreja em comunhão, eu celebro o casamento homoafetivo. Então eu também vou ser condenado, não é? Vou morrer espiritualmente e depois vou para o inferno. E depois daí para o lago de fogo. Deus me livre e guarde, e Deus te livre e guarde. Que tu apostates da fé, né? Te desvies da fé e começas a fazer coisa que não convém. Então está aqui. Está aqui a palavra repalabai, coisas que as igrejas atualmente permitem. Por exemplo, sociedades secretas. Amém? Tem igreja, como por exemplo, existe um grupo de pastores assembleianos da Madureira. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Rova la da Gaia. Olha aí. Pastores, maçons, assembleianos. Estes aqui até acho que têm anos. Assembleianos. Publicaram na net uma foto. Amém? Pastores maçons da Assembleia de Deus. As Assembleias compõem uma das maiores denominações evangélicas do mundo, perdendo apenas para as batas, uma igreja que tem o seu crescimento marcado. Pastores maçons. Está aqui. Pastores maçons. Na Assembleia de Deus. Amém? Então, espera aí, meu irmão. Isso vai-te levar para o inferno. Tu que és pastor. Arai. Aleluia. E aqueles que vão receber a oração desses indivíduos que estão servindo a dois senhores? Porque na maçonaria todo o tipo de Deus é autorizado. Só não podes é ser ateu, mas se tu tiveres uma religião, podes ser islâmico, podes ser budista, podes ser hinduísta, sikhista, jainista, zoroastrista, taoísta, confucionista, não é? Tu podes ser espírita, tu podes ser um bandista, quimbandista, candomblésista, tu tens de ter uma religião, não é? Tu tens que te crer num Deus, é só o requisito e és selecionado por eles, tu tens que ser alguém da elite, não é? Não é um pé rapado qualquer, não é um pobre predetão qualquer, um inculto qualquer que vai ser escolhido para ser maçom. E é uma sociedade secreta que passas por rituais, não é? E alguns de veneração, e tens que te ajoelhar, tens que fazer juramentos que a Bíblia proíbe e várias outras coisas que agora aqui o tempo não permite. Então, a igreja que tem pastor maçom está levando o povo para o inferno. Está levando o povo para o inferno. Anda, cai, anda, cai. Efésios 5:12. Porque o que eles fazem em oculto, até diz ele, é torpe. Aleluia. Olha aqui. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque é assim, porque na maçonaria eles falam muito no Gadu, o grande arquiteto do universo. Mas esse Gadu pode ser qualquer um. Inclusivamente, maçons importantíssimos dos séculos passados adoravam Baphomet. Outros adoravam literalmente Lucifer, né? Adoravam Lucifer. Então, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Tu és cristão evangélico, crês que Jesus é o único caminho que leva ao céu. Quem adora a imagem de escultura tem que abandonar porque é idólatra, senão irá para o inferno. É a tua fé. Então tu vais aderir à maçonaria e daqui a pouco tu vais estar ao lado de alguém que adora a imagem de Santo António, São Pedro, São João, de Buda, acende incenso para a imagem do Buda, se prostra perante Shiva, da religião hindu, etc e tal. Então tu... Então andarão dois juntos se não estiver de acordo e não vos conformeis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até o dizer é torpe. Aleluia. Então a Bíblia condena, meu irmão. A Bíblia condena essa união entre a luz e as trevas. Anda cá, anda cá. Onde é que eu posso ver isto? Está aqui. Condena-me. Santificais vós que levais os vasos do Senhor. Aleluia. E tem aqui também no Novo Testamento, em 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois, porque que sociedade tem justiça com injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem fiel com infiel, ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos. E não toqueis, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a igreja que está ligada à maçonaria, que a cúpula da igreja é maçónica, é melhor sair dela e procurar uma igreja que não tenha nada a ver com a maçonaria. Porque tu estás debaixo de maldição. Porque esses homens estão perdidos. Eles estão perdidos e tu também vais-te perder.
Então, pecados, coisas, handakama samaya, que a igreja apoia, permite. Coisas que a igreja diz que não é pecado, e é pecado, porque até apoiam. Até publicamente muitos dizem que são maçons e deixam-se fotografar e estão ligados à maçonaria. Então, não é? Sociedades secretas, que era coisa combinada, jogo. Não é? Pastores metidos, anda cá, alabaçai. Quantos estão metidos no futebol? Não é? Em jogos de azar, jogam no bingo, na roleta, no totolô, totobola, jogo do bicho, lotaria. Xarabacantaramastéria na lamaia. Ruvalabacanto ramanagas, jogo. Amém? Olha o que é que a Bíblia fala. Quantos estão presos? Dizem que não é pecado jogar videogames, não é? Ir para um salão de jogos, para um casino. Olha aí, era a Samaia. Miqueias capítulo 2, versículo 5. Mandamento aqui, olha aí. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lança o cordel pela sorte. Quem lança sortes. Faça jogo. Amém? Então quem joga, né? Irá para o inferno se não se converter. Olha aí. Outra coisa. Muitos têm igrejas aí com um time de futebol, equipes de futebol. E olha o que é que a Bíblia diz sobre isso, sobre a questão do futebol. Porque o futebol é um desporto de competição. Amém? Glória a Deus, eu não estou a dizer que Deus vai te condenar porque tu fizeste uma caminhada. Ou porque tu remaste. Se calhar é a tua profissão, és pescador, tens que remar para pescar. Ou tens que nadar também para pescar. Desde seja bem vestido. Lá managasaia praia, ou tens que correr. Rim managasa pela tua profissão, és segurança, és policial, és militar. Alamando glória brai, shurion dalabai. Agora a competição. Deus condena desporto de competição. Está aqui. Ripalabás, Gálatas capítulo 5. Então se na tua igreja tem time de futebol, tem equipe de futebol, não, está tudo errado. Apoia futebol, quando há jogo, a igreja é pintada com as cores da seleção, estás fora. Olha aí, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 22. Obras da carne que estão no futebol. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então aqui não há muito a dizer. Adultério, há 4 tipos de adultério. Há o ato em si, o indivíduo traiu a esposa e foi pego na cama com outra mulher. Há a intenção, que é a pessoa olhou para uma mulher e já imaginou deitando-se com ela e tendo a relação, que é o adultério mental ou o adultério da alma. Existe o adultério rouvalabaka, que é a amizade com o mundo. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A pessoa ama as coisas mundanas. Não é? E há o adultério, que é o segundo casamento. A fornicação. O que é fornicação? Fornicação pode ser assistir pornografia, se masturbar, a moça vender o corpo, se prostituir, não é? A jovem perder a virgindade antes do casamento, viverem só juntos, mas tendo relação, mantendo vida de casal com a intimidade como se fosse um casal casado, sem ser. Então isso é fornicação. Impureza, que são os maus pensamentos. Pensamentos impuros. Xaramanagalho. Lascívia. O que é lascívia? Anda cá, managa, saia, prai, shuri, como dalovas. O lascívia é o desejo de exibir a sua nudez corporal. E de destampar as vergonhas. Ou seja, andar com roupa de tal maneira sensual que atraia a cobiça do homem ou da mulher alheia. Uma pessoa lasciva não vai andar com uma roupa longa, opaca, compacta e folgada. Vai andar com uma roupa curta, justa, transparente e decotada. É obra da carne. A idolatria. Teve igrejas agora, não? Por falar na campanha política, houve uma campanha política no Brasil e houve igrejas que fizeram da sua tribuna comício. Pegaram no presidente, que nem sequer é uma pessoa liberta. Tudo bem, uma pessoa que Deus usou, sim, Deus usou ali para que o comunismo não destruísse mais do que já tem destruído, tem destruído alguma coisa ao Brasil. Ok, Deus usa quem quer, Deus usa o ímpio até para abençoar os justos, mas é uma pessoa que precisa de libertação. Então pegou no Bolsonaro, meteu em cima da tribuna e fez campanha política. Pegou em políticos que nem libertos são, e houve indivíduos que são evangélicos, são até pastores, e fizeram comícios em cima da tribuna, gritando Bolsonaro, mito, 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 idolatria.
Idolatria, meu irmão, porque quem vai salvar o Brasil é Deus, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ser um instrumento, mas é Deus, irmão. Outros fizeram pelo Lula. O Lula também foi em uma igreja, recebido aí numa igreja, que até é uma igreja lá do Rio de Janeiro, e também Lula, 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 e cantaram para o Lula, e abraçaram Lula, e não sei o quê. Uma idolatria. Amém? Há que separar as águas. Cantai, tu podes instruir o teu povo. Não é? Olha, vamos votar no menos mal. Atualmente tudo está contribuindo para a chegada do anticristo, para o governo mundial único, para a ditadura mais brutal da história da humanidade, que vai perseguir, prender, torturar e matar muitos cristãos, aleluia. E outros terão que fugir para o mato, para os montes, para não serem mortos, até à vinda do Senhor. Aleluia. Mas podemos instruir a votar em menos mal aquele que tiver pelo menos ideias a favor da família, a favor da preservação da pátria. Não no sentido de idolatria à pátria e exclusão da pessoa só porque é estrangeira, porque em Cristo não há judeu nem gentio. Mas na questão de tu amares a tua pátria não é pecado, idolatrares é. Não é? A pátria, a família, glória, os valores da glória de Deus, não é? Permitir a liberdade de religião, anda, caia, massa, maia, e teres liberdade de expressão, isso é essencial. Amém? Então, mas houve idolatria. E Deus vai punir, Deus vai começar a punir gente aí que entrou na idolatria durante a campanha e profanou o altar com gente que não estava liberta, dizendo coisas carnais. Profanou o altar. Deus vai punir essa gente aí. Então, idolatria. Então há que separar as águas. No nosso ministério não permitimos que obreiros nossos concorram a cargos políticos. Separação das águas total. Não permitimos que ninguém não estou pregando placa da igreja. Estou a dizer que é regra da nossa igreja, devia ser a regra de muitas igrejas. Não permitimos que ninguém seja membro de sociedade secreta. Não permitimos que uma moça com uma roupa escandalosa, como por exemplo acima do joelho, tenha oportunidade na igreja. Não é? Pregamos contra pintura, joia e maquiagem, piercings e tatuagem, Ramanagasteri, então a separação do mundo. Labando rova labacai televisão. Não temos televisão. Anda caia, massa, maia, arabaxéria. Porque a TV tira a visão, é o olho de Satanás. Anda cai nos lares, aleluia. E atualmente a internet, se não tiver cuidado, pode se tornar igual ou até pior se a pessoa não vigiar. A diferença da televisão para a internet é que na internet, não é? Tu tens o comando, tu decides o que é que vais ouvir ou ver. Mas na televisão não. Aleluia. São os donos dos canais que determinam aquilo que tu vais ver. Então é o mundo, a boca do mundo. Então, nós vemos aí, meu irmão, muita gente entrou na idolatria. Quantas igrejas aí fazendo comício político, em vez de pregar o Evangelho, está pregando política e vão ser punidas. Porque se caso o candidato de esquerda assuma agora no dia 1, ele vai começar a prender gente. Vai prender muitos pastores aí, várias igrejas, muitas igrejas talvez vão fechar de imediato. Porquê? Porque apoiaram o outro candidato. Ele vai se vingar, vai haver vingança. Então, cuidado, meu irmão. Feitiçaria. Feitiçaria, glória a Deus, feitiçaria. A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Então, se tu és rebelde, desobediente, tu és feiticeiro, tu não vais entrar. Diz aqui, o rabacamando, glória para Ixu e canta labaia. Rova labacanto aramanagaia. Agora começa coisa que tem a ver com futebol e desportos de competição, inimizades. Não é? Aqui em Portugal tem gente que se mata por causa do futebol, briga, morre, mata. Tem gente que já levou facadas, tem gente que já deu facadas, tem gente que já levou tiro, já deu tiro, já deu paulada, já levou pedrada, já deu soco, pontapé. Tem gente que já foi espancada, tem gente que já foi até morte, teve até tentativa de homicídio e homicídios por causa do futebol. Portanto, gera inimigos, a pessoa tem uma inimizade. Porfia, não é? A pessoa porfia, emulação, glória a Deus, ira, pelejas, dissensões, heresias, que é um grupo separado do outro, invejas, homicídios, e depois gera o quê? Bebedice e glutonarias também, associadas ao futebol à volta disso. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as igrejas permitem que a pessoa tenha um time de futebol, seja fanático de futebol, né? Que pratique desporto de competição. Tudo bem, a igreja permite, a igreja diz que não é pecado, mas a Bíblia diz que é pecado. Porque a Bíblia não menciona a palavra futebol nem desporto de competição, mas a Bíblia descreve coisas que acontecem dentro do futebol, que são pecado, e os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Então é preciso estar escrito tabaco para tu saberes que tabaco é pecado. Anda cá droga para saberes que droga é pecado. Não é preciso estar escrito homossexualismo para saberes que é pecado. Ou masturbação para saberes que é pecado. Ou pornografia para saberes que é pecado. Aleluia, ruva lá baixar a managa. Coisas semelhantes a estas. Há várias partes de coisas semelhantes a estas.
Aleluia. Ripalabacere managai. Diz aqui. E coisas semelhantes a esta. Então não é preciso estar aqui escrito literalmente. Coisas semelhantes a estas. Os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Então é muito forte, meu irmão. Então as igrejas estão profanando. Não é? Estão vivendo na carne. Não é? Igrejas com televisão aí, com telões, metendo telões. Igrejas celebrando o Natal. Colocando a árvore de Natal. Charais. Pastor se disfarçando de Pai Natal. Rimanagasai. Idolatria, meu irmão. Idolatria. Idolatria ao Deus Sol babilónico, que era Tamuz. Supostamente ressuscitou em forma de pinheiro. Então cuidado, meu irmão, cuidado. Glória a Deus. Saramashurikantalamangai. Prai shuriandas neri andalamai. Arabakai. Andakai mandogou rabassamaya. Igreja que mete música mundana. Mete música mundana. Mete andakai, música mundana. Música do mundo. Já houve pastor cantando música do mundo, tocando música do mundo, cantor em cima da tribuna. E coisas bem piores do que essas, mais profanações, espetáculos, igreja que tem teatro, igreja que faz filme, cinema, faz teatro. Teatro é quê? Farsa, fingimento. Quem é o pai do fingimento e da mentira é o diabo. E quem ama a mentira ficará de fora, é filho do diabo. João 8,44, conforme Apocalipse 22,15. Então há muita coisa que vai levar as pessoas para o inferno. Coreografias dentro da igreja, o espírito de sensualidade, levando as pessoas à sensualidade. Xaramandagaia, Sérmia, aleluia, Rova, Alabacaia, muita coisa que entrou nas igrejas, que está destruindo as igrejas, amém? Então o tempo aqui não permite muito mais, já vamos aqui com 1h01, amém? Então tu que não aceitaste a Jesus, aceitou hoje, Jesus morreu na cruz para te salvar, tu que estás viado a reconciliar hoje. Então o tema desta mensagem é claro, não é? Os pecados, não é? Que são apoiados nas igrejas e que vão levar muitos para o inferno. Pecados apoiados dentro das igrejas e vão levar muitos para o inferno. É o tema da mensagem. Aleluia. Que Deus em Cristo